Olá, professor, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o nosso modelo de provas no Colégio Santanense. Então, para isso, eu já estou aqui com o meu Google Classroom aberto. Eu escolho a turma, tá? No caso, eu vou fazer um teste aqui na turma do terceiro ano. Então, eu devo ir em atividades. Em atividades, eu vou criar um tópico e vou colocar esse tópico como prova parcial. Criado o tópico, é aí que eu vou salvar a minha prova. Então, vou criar aqui, ó, atividade com teste. Criada essa atividade, é importante obedecer às regras de configuração dela. Então, vou colocar aqui, prova de... Opa, vou botar aqui no título, prova de História. A turma é terceiro ano, todos os alunos vão receber. A pontuação da prova é de 10 pontos. Aqui você tem a opção de organizar esse formulário quiz. Dica para você: desmarque essa opção, importar notas, porque essa opção ela só é válida se todos os alunos tivessem e-mail institucional. Como eles não têm, então acaba não funcionando aqui para a gente. A gente tem que fazer o trabalho manual. Então clica aí, blank quiz, dá um título para ele, coloca prova de história. Descrição, você pode colocar prova parcial 1, alguma coisa que você queira. E aí, é claro, a gente vai para as perguntas, tá? Inicialmente, é importantíssimo que você crie uma pergunta de resposta curta com o título nome. Opa. Nome. 2 pontos. E eu preciso tornar essa questão obrigatória, marcando essa setinha. Dessa forma, a chave de resposta é 0. Essa questão ela vale 0 ponto. É só para você receber o nome do aluno junto com o formulário de respostas, tá? Então, depois disso, faz o processo que vocês já conhecem, clica no mais, que é adicionar uma nova pergunta, e múltipla escolha. O que você pode fazer? Você pode inicialmente pegar toda a sua prova e já salvar dentro de algum arquivo. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês onde é que está a minha prova. Tá aqui no Santanense. Vou abrir aqui minha pasta. E dentro dessa pasta eu tenho provas. Opa, tá aqui. Tenho provas. E aqui tem a prova teste, tá? A prova teste vai abrir aqui no Word. Vocês vão poder ver. E tá abertinho. Já configurei tudo direitinho. Tá aqui a prova toda aberta. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou copiar a pergunta. Ctrl C na pergunta. Vou até essa minha página e Ctrl V na pergunta. Quanto às respostas, você não precisa fazer de um por um. Falta um trecho aqui, tá? Quanto às respostas, você não precisa fazer de um por um, tá? Você pode selecionar todas as respostas, dá um Ctrl C, vai aqui na opção 1, né? Claro, apaga esse nome opção 1 e dá um Ctrl V. Ele já vai criar todas as alternativas para você. Então, dica, cria tudo no Word antes e só depois leva para cá, para o Classroom. Finalizado isso, você tem que dar a chave de resposta, beleza? Aqui, ó, eu já criei com a resposta embaixo para mim poder lembrar. Então, a chave de resposta é e quantos pontos valem essa questão. No caso, nós teremos aí uma prova com 10 questões. Então, cada questão vai valer um ponto. Terminou, clico em concluído. A opção de colocar obrigatória é necessária para que o aluno marque uma resposta, principalmente essas questões que são de marcar. Então, isso inibe, por exemplo, o caso dele esquecer de marcar alguma resposta em alguma questão. E a partir daí você vai criando. Cria mais um. Tá aqui a pergunta, já fiz aqui direitinho, ó. Agora note que essa minha questão ela tem uma imagem. Então o que eu faço? Eu, ó, Ctrl C na pergunta, Ctrl V, tá? Ctrl C aqui embaixo e ó, Ctrl V. Eu posso incluir uma imagem no meu enunciado, uma charge ou alguma coisa, tá? No caso aqui eu não salvei essa imagem ainda, né? Deveria ter salvo ela. Eu vou tentar
Vou colocar outra imagem só para servir de exemplo, tá? Mas no caso aí, se eu vou querer usar uma imagem, eu já deveria ter salvo ela no meu computador. Isso foi só uma pequena falha minha. E aí, para a gente não perder tempo aqui, que eu sugiro fazer? Pode pegar aqui em fotos, tá? Você já tem no seu computador, ou fazer upload, né? Como vocês já sabem, procurar. Aí eu procuro a imagem. No caso aqui, eu vou usar essa imagem aqui essa imagem aqui, tá? Mandei abrir, imagem, minutinho e pronto. Ele fez o upload aqui, ó. Primeiro o texto, embaixo a imagem e agora as respostas que eu vou seguir o mesmo padrão. Qual é o padrão? Eu vou copiar tudo, tá? Ctrl C, vou levar para lá, Ctrl V e ele já cria todas as respostas. A resposta dessa aqui, eu tenho que clicar em chave de resposta. Escolho a alternativa correta, no meu caso a alternativa C, e tenho que dar os pontos, tá? Não esquecer. Então, ponto. No meu caso aqui, essa prova está valendo 2 pontos, porque eu vou finalizar nesses dois. O que você vai fazer? Você vem aqui para as configurações, onde você pode dar uma personalizada em cores, né? Fique à vontade, tá? Você pode aqui visualizar como é que ficou, ó. Quando você clica, olha como é que o aluno vai ver. Desse jeitinho vai ser a sua prova. Olha a questão que a gente fez com a imagem. Desse jeitinho. Então, uma dica importantíssima. Você vai clicar antes de terminar na engrenagem. E essa engrenagem, ela vai ter algumas opções de configuração. O que é que você vai fazer? Primeiro, você vai essa opção de coletar e-mail, tá? Para que você saiba quais são os professores, ou desculpa, quais são os alunos que estão respondendo essa prova. Então, clique em coletar e-mails. Agora, todos os formulários criados pelo nosso perfil, ele vai vir com essa opção registrada. Restringir aos usuários em Colégio Santanense. Você deve manter essa opção desmarcada. Se essa opção estiver marcada, significa que o aluno não vai conseguir acessar seu formulário, porque ele não tem um e-mail @colégiosantanense.com.br. Então desmarca essa opção e limita a uma resposta. Desse jeito o aluno só vai poder responder uma vez essa prova. Os participantes podem editar após o envio? De jeito nenhum. Ver gráfico de sumários e respostas de textos? Também não. Sobre a apresentação, mostrar barra de progresso e embaralhar a ordem das perguntas. Mostra a barra de progresso e também embaralha a ordem das perguntas para os alunos não ficarem trocando os gabaritos, tá? Aqui na opção testes, a gente já tem marcado a opção criar teste e liberar a nota posteriormente, depois da revisão manual. As pessoas podem ver o que? As perguntas erradas, as perguntas corretas e os valores? Não, desmarca todas essas opções. Finalizado isso, clica em salvar, tá? Eu gosto de colocar o nome também aqui, ó, prova de história. Terminou? Pode fechar. Quando você fechar o formulário, você vai voltar aqui para a sua atividade, que ainda está em processo de edição. E essa atividade tem uma coisa essencial para ser feita, é a data de entrega. Se a prova vai ser no dia 27 de maio e ele tem 1 hora para fazer essa prova, então eu tenho que colocar aqui, ó, a data da entrega especificamente na hora que eu quero. Sei lá, se ele vai começar às 7 horas da manhã, 8, vou dar 1 hora para ele fazer essa prova. Então, 8 horas 00 minutos, ele deve me entregar essa prova. O tópico, eu vou colocar aqui, ó, o tópico em prova parcial. Agora, lembrando, gente, isso é importante. Olha só, quem pode ver essa prova? Primeiro, eu vou desmarcar todo mundo, tá? Ninguém pode ver essa prova no momento, ninguém. Por quê? Porque quando eu publico, o aluno já tem acesso à prova. Então, o que é ideal? Na hora da prova, você deve vir, aí fechou, né? Ninguém tem acesso a essa prova, fechou. Você criou a atividade, só que a atividade ela está como rascunho, veja bem.
Então, quando for a hora da prova, no dia da prova e na mesma hora, às 7 horas da manhã, você entra no Classroom para liberar a sua prova. Então, clica aqui na prova, nos 3 pontinhos, clica em editar. Em edição, você só vai clicar nessa parte da direita e vai selecionar todos os alunos. Na hora que você clica em criar atividade, você está liberando, ó, atribui a prova, os alunos verão a atividade no mural deles imediatamente. Então, sim, criar esta atividade. Quando eu faço isso, turma, olha só, a prova já foi entregue. Nessa turma só tem um aluno, que sou eu mesmo, tá? Vamos ver a visão do aluno? O aluno está aqui, ó. São minhas turmas de teste. Eu estou aqui em 3º ano. Quando eu vou em atividades, eu tenho aulas gravadas. Mural, opa. Bora lá, turmas. Prova. Tá bem aqui, ó. Ele já recebe no mural dele provas, ó. Alteração, ó. Beleza? Já tá bem aqui a atividade que eu tenho que realizar. Bem no mural. Clicou aqui, o aluno vai receber desse jeitinho aqui. Ok? Eu vou cortar isso. E ele vai fazer o seguinte. Clica no formulário. Ele vai colocar o e-mail dele, que é obrigatório, porque eu mandei coletar e-mail. Porque que o e-mail é importante? Porque eu posso liberar as notas diretamente no e-mail deles. Se você não quiser, coloca lá na opção de não coletar e-mail, tá? Vou colocar aqui o e-mail que eu estou utilizando. Vou colocar aqui uma resposta errada e vou colocar aqui uma resposta certa. Meu nome ficou lá embaixo. Isso quer dizer que eu deveria ter organizado melhor, né? É porque eu mandei criar as questões saírem da ordem e o nome acabou indo para baixo. Sem problema. Vou colocar aqui meu nome. Luiz Carlos. Terminei. Clico em enviar. Já enviei. Agora, quando eu concluo isso aqui, ó, eu tenho que voltar para a minha área e devolver o trabalho aqui, ó. O trabalho já está devolvido. Beleza? Terminei. Ótimo. Professor e aluno. E o professor? O professor vai receber essa prova. Vou aqui em turmas, vou atualizar essa página. Atualizei. Vou lá na turma que eu estou utilizando, turma de teste. Tá? E aqui eu já tenho as atividades, clico em prova e eu já tenho, ó, um entregue. Quando eu clico em um entregue, ele vai abrir. Quem entregou? Luiz Carlos. Qual é a nota dele? Por enquanto está sem nota. Então clico na prova. Quando eu clicar vai ter essa opçãozinha lá embaixo, que é um lapisinho. Eu preciso ativar a edição. E na edição eu clico em respostas. E a partir daí, vocês já sabem, né? Eu tenho um resumo geral da prova. Eu tenho perguntas, resumo geral por perguntas, e eu tenho individual, tá? Então tá aqui, ó, o nome da criatura, Luiz Carlos. A primeira ele errou, a segunda ele acertou, tá? Qual é a nota, né? A nota dele, eu posso clicar aqui em liberar pontuação. Todo mundo vai receber a pontuação por e-mail. Ou eu posso clicar nesse mais aqui, criar uma planilha, tá? Seleciono essa opção, ok? Mando criar lá em cima. Criei e ele já vai abrir uma planilha com a resposta de todos os alunos. O que que eu faço depois de receber essas respostas? Eu vejo aqui a pontuação do Luiz Carlos, 1 de 2, tá? Então tinham 2 pontos, eu tirei 1, fiz um aí, volto lá, posso voltar no meu Classroom, clico em Luiz Carlos e vou dar a nota, tá? A nota 2, como só fiz 2 é 50%, eu escolhi a nota, dou um 5 e mando devolver. Na hora de devolver, eu ainda posso mandar uma mensagem aí para todo mundo, parabéns, muito bem, e devolver. Dessa forma, a gente conclui a criação de provas e a devolução das notas. Espero ter contribuído, boa sorte e bom trabalho.